Imagine que toda a herança intelectual do mundo, acumulada ao longo de milênios pelas mentes mais brilhantes da humanidade, estivesse desaparecendo pouco a pouco de forma silenciosa. Não por causa de fogueiras de livros queimando ou de censura governamental, mas porque a nossa atenção está sendo fragmentada. O homem contemporâneo vive imerso em telas, consumindo informações rápidas, superficiais e efêmeras. Enquanto os grandes livros, aqueles que ergueram as bases das leis, da ciência e da liberdade que usufruímos hoje, tornaram-se blocos empoeirados e esquecidos em estantes e bibliotecas. Trocamos a profundidade pelo ruído diário. O resultado é uma sociedade cada vez mais intolerante, ansiosa e incapaz de compreender as raízes dos seus próprios problemas. Mas o que acontece quando decidimos fazer o caminho inverso? O que acontece quando decidimos resgatar a alta cultura e treinar a nossa inteligência com o melhor já produzido na história humana? A resposta para os impasses do presente não está nas manchetes de amanhã, mas na herança temporal deixada pelos grandes mestres do passado. E é isso que você vai entender agora, ao conhecer 12 obras fundamentais que podem reescrever a forma como você enxerga o mundo. Pegue papel e caneta e vamos para a lista. Nossa jornada começa no berço de tudo que chamamos de Ocidente. Se quisermos entender o funcionamento da justiça, da moral e das leis, precisamos voltar para as ruas de Atenas. E o primeiro passo dessa caminhada está contido em O Essencial da Grécia, uma coletânea que reúne os principais pensamentos de Platão e Aristóteles, através de textos como Apologia, O Banquete, Criton e os tratados sobre a política. Esses filósofos nos ensinam que a busca pela verdade é um dever existencial. Eles estruturam a forma como argumentamos, como definimos a virtude e como organizamos as cidades. Sem a base platônica e aristotélica que moldou o mundo, o homem moderno tateia no escuro, incapaz de distinguir a realidade das sombras na caverna. No entanto, a história não parou na filosofia pagã. Séculos mais tarde, o mundo clássico colidiu com uma força revolucionária: o cristianismo. Esse momento de transformação profunda é o tema central de Cristianismo e Cultura Clássica, obra-prima de Charles Norris Cochrane. O autor faz um estudo minucioso da ação e do pensamento humano, desde o Império de Augusto até o surgimento de Santo Agostinho. Cochrane nos mostra como o pensamento cristão não destruiu a herança greco-romana, mas a absorveu e a transformou, conferindo uma nova dignidade ao indivíduo e uma nova perspectiva sobre a história. É a explicação de como o sagrado e a razão se fundiram para criar a arquitetura espiritual do Ocidente. Para fechar essa primeira tríade de sustentação, cruzamos o Mediterrâneo em direção ao mundo islâmico do século XIV, com Muqaddimah, do pensador Ibn Khaldun. Considerado por muitos historiadores modernos como o verdadeiro pai da sociologia e da filosofia da história, Khaldun analisa a ascensão e a queda das civilizações através de conceitos práticos como a coesão social e a economia. Ele compreendeu antes de qualquer pensador europeu moderno que as sociedades operam em ciclos de vigor e decadência, e que a riqueza material, quando desprovida de força moral e cultural, acelera o colapso de um império. Conhecido como o melhor livro que você nunca leu, ler Muqaddimah é entender que a história possui leis próprias e que nós estamos sujeitos a elas. Com as fundações estabelecidas, a humanidade avançou para um novo laboratório político. A Europa medieval e moderna, conforme descrito em História da Civilização na Europa, de François Guizot.
O historiador e estadista francês demonstra que o grande diferencial europeu nunca foi a uniformidade, mas o conflito entre poderes concorrentes: a igreja, os reis, a aristocracia feudal e os burgueses das cidades livres. Como nenhuma dessas forças conseguiu esmagar as outras completamente, o continente se viu obrigado a desenvolver instituições, dando origem ao pluralismo político, às garantias jurídicas e à liberdade individual. Mas a centralização desses novos estados europeus gerou um perigo inédito: o absolutismo. Em meados do século XVI, Étienne de la Boétie escreveu o avassalador Discurso da Servidão Voluntária. O autor lança uma pergunta incômoda: por que milhões de cidadãos consentem em obedecer a um único governante, muitas vezes tirânico? A resposta reside na força do hábito e na engenharia do poder, que distribui pequenos privilégios, cargos burocráticos e entretenimento público para alienar a população. A força do Estado, conclui o autor, não reside no exército do governante, mas na complexidade dos próprios governados. Quase na mesma época, a necessidade de estabilidade diante das guerras religiosas fez surgir os 6 livros da República de Jean Bodin. Nesta obra, o conceito moderno de soberania é definido juridicamente pela primeira vez. Bodin argumentava que, para evitar a guerra civil e o caos social, o Estado precisava de um poder supremo, unificado e indivisível, capaz de ditar leis para todos. Embora o autor defendesse limites baseados na lei divina e natural, sua tese pavimentou o caminho para a consolidação dos governos centralizados que gerenciam a vida pública na atualidade. À medida que entramos no século XVIII, a crença na razão puramente matemática começou a dar sinais de esgotamento. Na Itália, Giambattista Vico publicou A Ciência Nova, desafiando o método cartesiano. Ele estabeleceu que o ser humano só pode compreender verdadeiramente aquilo que ele próprio construiu, ou seja, a história, as leis e a cultura. Ele propõe que a história não caminhe em linha reta, mas em ciclos que alternam entre a era dos deuses, dos heróis e dos homens. Essa riqueza espiritual e estética do passado ocidental encontrou seu apogeu em um período específico que definiu o padrão de beleza do mundo moderno: o Renascimento. E nenhum livro capturou a essência desse momento com tanta maestria quanto A Cultura do Renascimento na Itália, do historiador suíço Jacob Burckhardt. O autor nos conduz pelos palácios, pelas disputas políticas e pelas mentes de gênios como Leonardo da Vinci e Michelangelo, revelando como a cultura é capaz de moldar a própria estrutura da realidade social. Mas o que conecta Vico, os renascentistas e todos nós no dia a dia? A resposta é o instrumento mais poderoso da mente humana: a palavra. Em Sobre a Linguagem, o filósofo e linguista alemão Wilhelm von Humboldt revoluciona o pensamento filosófico ao demonstrar que a linguagem não é um mero sistema de signos para rotular as coisas que já existem. Diferentes idiomas expressam diferentes visões de mundo, e a forma como escolhemos e estruturamos as nossas palavras determina os limites da nossa inteligência e a nossa capacidade de perceber a verdade. Se a nossa linguagem se tornar empobrecida e vulgar, o nosso pensamento fatalmente sofrerá a mesma degradação. Entrando no século XIX, as promessas das revoluções liberais começaram a ser testadas na prática. Alexis de Tocqueville viajou até o Novo Mundo e escreveu o clássico A Democracia na América.
Com uma capacidade de previsão profética, Tocqueville alertou que a busca obsessiva por igualdade poderia dar origem ao despotismo suave, um estado tutor e imenso que esvazia a iniciativa dos indivíduos, transformando os cidadãos em um rebanho dependente. Essa análise crítica do liberalismo abstrato foi levada ao extremo pelo jurista britânico James Fitzjames Stephen, na obra Liberdade, Igualdade, Fraternidade. Stephen argumenta que esses três conceitos são ferramentas vazias quando isolados da realidade concreta e da moral tradicional. Finalmente, chegamos ao século XX, quando o trauma da Primeira Guerra Mundial abalou a fé cega que a humanidade só poderia progredir e nunca regredir. Foi nesse cenário de terra arrasada que Oswald Spengler publicou O Declínio do Ocidente. Aqui, o autor rejeita a ideia de um progresso linear e encara as grandes civilizações como organismos vivos que nascem, crescem, envelhecem e, eventualmente, morrem, deixando um alerta para a nossa própria época. Ao olharmos para essa longa trajetória literária, que parte da busca pela verdade na Grécia, investiga a consolidação das leis e do Estado, analisa a arte e a linguagem e deságua na modernidade, nos dilemas da nossa própria crise civilizacional, uma lição fica clara. Somos o resultado direto das ideias que decidimos absorver e dos livros que escolhemos ler ao longo da vida. E quando as pessoas deixam tamanha herança histórica ser cortada pelo imediatismo do mundo digital, essa bússola cultural é perdida. É exatamente para romper esse ciclo que a Brasil Paralelo decidiu ir além das telas do seu celular e da sua televisão para desenvolver uma iniciativa física para te acompanhar para sempre. O Clube do Livro da Brasil Paralelo. Ao longo de um ano, você recebe um livro por mês, em casa, com frete grátis, em uma coleção física pensada para formar sua biblioteca para a vida. Cada edição do clube é desenvolvida com rigor editorial, capa dura e projeto gráfico exclusivo desenvolvido pela BP. E a seleção que preparamos para este ciclo de 2026 é composta exatamente por estes 12 títulos fundamentais que analisamos neste vídeo. Cada obra foi selecionada estrategicamente por nossa curadoria para oferecer a você um plano de estudos estruturado, permitindo o desenvolvimento da inteligência, do vocabulário e da capacidade de análise da realidade política. Para você que acompanhou o vídeo até aqui, liberamos uma condição de lançamento exclusiva. Clicando no link presente na descrição deste vídeo ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela, você terá acesso a uma oferta especial de adesão. Lembramos que, por se tratar de edições físicas exclusivas com tiragem limitada, os lotes de lançamento podem se esgotar rapidamente. Acesse o link abaixo, garanta a sua assinatura no Clube do Livro e junte-se a nós no resgate da alta cultura e na busca honesta pela verdade. Assuma o controle da sua formação cultural hoje mesmo. Nós contamos com você. Muito obrigado por assistir e até breve.